Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Gálatas, capítulo 6, nos versos de 1 a 10, Paulo nos diz: façamos o bem a todos. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé. Olha, o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer que o cristão é um agente de restauração. Quando a gente vê alguém caído, quando alguém cometer pecado, ao invés de excluí-lo, ao invés de eliminá-lo, nós devemos acolhê-lo e ajudá-lo a se restaurar. Alguém já disse, e é verdade, que o exército cristão é o único exército que mata os seus feridos. Numa batalha, quando algum soldado é ferido, os outros tentam ajudá-lo, levá-lo, carregá-lo. Muitas vezes, na igreja, quando alguém peca, a primeira coisa que se faz é excluí-lo. Paulo diz que nós devemos ajudar as pessoas e restaurá-los. E outra coisa que Paulo lembra: olha, deixa de ser arrogante, deixa de ser orgulhoso e lembre-se, você também é fraco. Jesus nos ensinou a orar da seguinte forma: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Ou seja, a tentação é presente, nós somos humanos, portanto, somos sujeitos à tentação. Por isso, Paulo diz: olha, cuidado, vigie, tenha cuidado. Mas o que é fundamental, Paulo também nos lembra o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros. A vida cristã, ela é vivida em comunidade, e na comunidade, um deve ajudar o outro. A solidariedade e o altruísmo devem ser parte da nossa vida. Ao invés de arrogância, ao invés de prepotência, essa solidariedade, esse altruísmo, esse amor, essa é a marca do cristão. Essa é a marca do cristianismo. Por isso, Paulo ainda diz: olha, cuidado, não se orgulhe de ser alguma coisa que você não é. Normalmente, quem se orgulha de ser é porque não é. Quem é não precisa se orgulhar, quem é não precisa chamar a atenção. Agora, quem não é, ele tenta falar difícil, ele tenta fazer gestos, tenta simplesmente ser cênico e no final das contas ele se torna cínico. Paulo também nos lembra da lei da semeadura. De Deus não se zomba e aquilo que o homem semeia, isso colhe. Essa lei é uma lei universal. Tudo aquilo que nós semeamos é exatamente aquilo que nós colhemos. Ah, isso não é castigo de Deus não, tá? Isso não é juízo de Deus. Isso é a vida. Isso é a vida. E Paulo conclui nos versos 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família na fé. Faça sempre o bem, que Deus nos abençoe. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.